Prezadas irmãs, prezados irmãos, jovens de todas as idades, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. É uma alegria muito grande a nossa visita anual, no mês de setembro, nessa casa onde tantos corações nos recebem nesse clima de irmandade. Um só pastor, um só rebanho. Palavra de Jesus. O que não quer dizer que o rebanho seja o espiritismo, ou seja o catolicismo, ou seja o protestantismo. Nada disso. Allan Kardec dizia, e escreveu nas suas obras, que você pode ser católico espírita, você pode ser protestante espírita, você pode ser budista espírita, você pode ser de qualquer religião e ser espírita. Isso, olhado de maneira rápida, pode parecer que vai dar uma perturbação. E um dia, uma pessoa me perguntou numa reunião de estudos se eu poderia explicar isso melhor. Os amigos espirituais nos orientaram e eu dei o seguinte exemplo. Você, jovem, está estudando? Aonde? No Conexão. No Conexão. Quantas línguas você sabe falar fluentemente? Provavelmente uma, o português. Você nasceu no Brasil e tem toda a sua formação pessoal, ideológica brasileira. Amanhã, se você começar a estudar uma segunda língua, vamos ter, por exemplo, italiano. Começar a estudar italiano, estudar, e chegar a ponto de falar a língua italiana com certa fluência. Eu te pergunto, a sua mente vai ter expandido ou vai ter encolhido? Expandido. Você aprendeu um monte de palavras novas, um monte de conjugações verbais. Você vai melhorar o seu português porque está estudando regras gramaticais do italiano? Você vai estar traindo o Brasil em alguma coisa? Não. Deu para entender? Muito bem, passado algum tempo, você agora domina a língua portuguesa e domina a língua italiana. Você resolve aprender mandarim, a língua chinesa. E agora a coisa fica mais dinâmica, porque enquanto o italiano e o português são línguas do ocidente, do ramo itálico, vêm descendentes do latim, o chinês, o mandarim, é uma coisa totalmente diferente. E você estuda e consegue domínio da língua mandarim, que é a língua mais falada na Terra. Você sabia disso? Muita gente acha que é o inglês. O inglês é falado por um número maior de pessoas de diversas nacionalidades. Mas de cada 5 pessoas na Terra, um é chinês. Então o mandarim é hoje a língua falada pelo maior número de pessoas. Muito bem. Aí você estuda o mandarim, aculturiza-se na cultura chinesa. Você está traindo o Brasil? Você está traindo a Itália? Você está traindo a língua portuguesa, a língua italiana? Não. Aprendendo o mandarim, a sua mente abriu ou fechou? Deu para entender? Preste atenção na frase que eu vou dizer. A sua mente é igual um paraquedas. Só funciona aberto. Se o paraquedas não abre, dá uma coisa que se chama charuto. O cordame do paraquedas enrola. Se houver oportunidade e tempo, o paraquedista pode soltar aquele paraquedas e abrir o paraquedas reserva. Mas tem situações em que não dá. E o final vai ser morte biológica. Assim, se você é católico e começa a estudar espiritismo, e você toma um certo conhecimento do espiritismo, você está traindo o catolicismo? A sua mente encolheu ou fechou? Fechou. Desculpa,
expandiu, eu falei a mesma coisa, a sua mente expandiu ou encolheu? Fechou, expandiu. Se você é protestante, se você é budista, se você é muçulmano, se você não é nada e começa a estudar espiritismo, a sua mente expandiu ou encolheu? Deu para entender? Por isso Leon Denis vai dizer que o espiritismo é o futuro das religiões, como a homeopatia será o futuro da medicina, como o Esperanto será o futuro das línguas. Cuidado que em matemática a ordem dos fatores não altera o produto. 5 vezes 2 ou 2 vezes 5, o resultado é o mesmo, mas em linguagem muda tudo. Coloca uma vírgula fora do lugar e uma frase que estava sendo um elogio vira uma crítica. Dá para entender? Então Leon Denis disse que o espiritismo será, esqueci, o futuro das religiões. E muita gente, de maneira inadvertida, diz que Leon Denis disse que o espiritismo será a religião do futuro. Negativo. O espiritismo é a religião do presente. É hoje, é aqui, é agora, neste momento. Mas os conceitos que a doutrina espírita nos oferece como bases para a doutrina espírita, pouco a pouco serão aceitos por religiões que não aceitavam no passado. Hoje nós vemos pastores de religiões pentecostais, que são mais fechadas em alguns aspectos, usando água fluidificada, água magnetizada, usando coisas, falando palavras. Quem se lembra que a Rede Globo, quando o Dr. Roberto Marinho estava atuando, há coisa de 20, 30 anos, era super fechada para uma série de coisas. Hoje nós vemos que as novelas que dão mais ibope são aquelas que tem reencarnação, tem uma menina que vê espíritos, tem uma novela que para no tempo e volta todo mundo numa reencarnação 100, 200 anos depois, e a baronesa volta como não sei quem, não sei das quantas. Hoje tem reencarnação? Tem. Dá um ibope danado. Por quê? As pessoas estão com sede, mas não apenas sede de água, sede de conhecimento. Eu quero mais. Eu quero mais. Antigamente, se o Laje falasse para o Vup Neto, ele fosse mexer na porta ali e falasse para o Vup: meu filho, não mexe aí não, que tem um bicho aí. Ele voltava e sentava, com medo do bicho. Fala com a sua neta, com seu neto hoje, que tem um bicho ali. Cadê o bicho? Deixa eu ver. Ele quer abrir a porta para ver que bicho que é esse. Não é assim a meninada de hoje? Eu cheguei em casa essa semana, a minha Alice de 4 anos e meio: papai, senta aqui. Eu sento, para ficar da altura dela. O que é, Alice? Que dia que a Terra vai explodir? Falei, como é que é? Que dia que a Terra vai explodir? Eu falei, minha filha, não estou entendendo isso. A Terra vai explodir, vai virar um monte de pedacinho do tamanho de pedra. Eu falei com ela, onde que você ouviu isso? Quem te falou isso? Porque se fosse a professora, eu ia lá conversar com a professora. Isso é assunto para uma sala de... Ela falou, papai, o peixonauta mais a Luna vão sair numa missão para salvar o planeta Terra, que vem uma pedra rodando do espaço, vai querer bater na Terra e explodir a Terra. Falei, então você viu isso no desenho do peixonauta com a Luna? É. Então, minha filha, você pergunta para o peixonauta e para a Luna, porque seu pai não sabe que dia que a Terra vai explodir. Mas é de mentirinha, pai, é desenho animado. Então é de mentirinha essa história. Pronto, desconversei e ficamos por isso mesmo.
O Espiritismo oferece respostas inteligentes para perguntas inteligentes. O Laje é um excelente médium. Aí o Laje está influenciado pelo espírito benfeitor dele. E a gente pergunta: meu irmão, eu estou passando um apertozinho financeiro, dá para o senhor anotar para mim aqui, ou ditar que eu anoto os números da Mega Sena deste sábado? Eu pergunto, essa é a proposta da doutrina espírita? Se você estiver apertado, vem no centro, apertado financeiramente, vem no centro espírita que nós liberamos para você a senha da Loteria Federal, da Mega Sena, do jogo de bicho, da loto, sei lá de quê. Se o espírito falar, é um espírito brincalhão ou mistificador? Se o espírito não falar e o médium falar, é um médium que está mistificando. Dá para entender? Por isso, o espiritismo ele é colocado sobre 3 colunas: ciência, filosofia e religião. Quando Leon Denis diz que o espiritismo é ou será a religião do futuro, não, o futuro das religiões, ele está mostrando que aqueles 5 pontos básicos da doutrina espírita, pouco a pouco serão absorvidos pelas religiões. E qual que é o primeiro princípio básico? Deus. Crença em Deus. Falcone, eu não acredito em Deus. Pega o Livro dos Espíritos, sem nenhuma pretensão, e abre na primeira pergunta: que é Deus? Deus é a inteligência suprema do universo. A causa primeira. É pouco para mim. Lê a número 2, lê a número 3, lê a número 4, raciocina em cima daquilo. Como alguém que pega um quebra-cabeça e começa a querer montar as peças. Raciocina, filosofa em cima daquilo, e você vai ver que você vai mudar a sua opinião. Você pode até nem aceitar Deus, mas você vai ver que naquelas palavras, naquele conteúdo, tem material para raciocinar. Para raciocinar.